Olá, meus amigos e minhas amigas. Deus te abençoe grandemente neste momento em que nós podemos parar um pouco para refletir. Esses dias têm sido dias de reflexão e nesse momento eu gostaria de refletir com você sobre os sonhos. E gostaria de te chamar a atenção a respeito do texto da palavra de Deus que está em Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Profeta Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. É exatamente sobre os sonhos que eu gostaria de falar para você, nesse instante, que nós refletíssemos. Você já parou para pensar que nós sonhamos o tempo todo? Os sonhos fazem parte da nossa vida. Os sonhos estão intrinsecamente ligados à nossa existência. Não tenha medo de sonhar. Esta é uma sentença que nós podemos meditar. Não tenha medo de sonhar. Os sonhos não envelhecem. Esta é uma outra verdade. Os sonhos não envelhecem. Não há idade para sonhar. Por isso que o texto do profeta, em meio a crises, o profeta Joel traz uma mensagem de esperança. E neste dia eu quero trazer ao seu coração, ao seio da tua família, uma mensagem de esperança. Porque os dados das pestes, das guerras e das misérias que vivem a humanidade, os meios de comunicação já fazem isso. Mas a mensagem de esperança só o Evangelho traz. E eu gostaria de dizer para você que o maior desafio do homem é alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus, ou com os planos de Deus. Porque nós sonhamos muitas coisas, sonhamos coisas possíveis, sonhamos coisas inacessíveis, sonhamos coisas que não deveríamos ter de maneira nenhuma. Muitas vezes existem pessoas que sonham até possuir coisas alheias àquilo que o próprio ensinamento do Senhor, no capítulo 20 de Êxodo, nos proíbe ou nos orienta a não fazer. Então, o maior desafio nosso é alinhar nossos sonhos, os nossos projetos, nossos anseios, aquilo que nos move aos planos eternos de Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer isso quando você, quando a minha família, quando a sua família busca ao Senhor. Porque por meio da oração, nós temos a capacidade espiritual de poder discernir quais são os planos de Deus para mim. Porque muitas vezes eu sonho alguma coisa em que não é possível, ou mesmo que seja possível, o resultado não é aquele que está nos planos de Deus para a minha vida. Quando nós lemos o livro do Gênesis, a gente vê Deus provocando em Abraão sonhos. E a melhor coisa é ser provocado por Deus em nossos sonhos. Porque quando nós sonhamos coisas divinas,
quando nós sonhamos dentro do projeto de Deus, teremos grande êxito. Porque eu gostaria de dizer a você que Deus cuida de nós. Quando nós olhamos para a natureza, eu estava olhando, por exemplo, para uma rosa como essa, que coisa bela, não é verdade? Mas as suas pétalas, elas já começam a desmanchar. Então há uma beleza passageira na natureza, mas um cuidado especial de Deus. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão belamente como as rosas, como os lírios, disse o próprio Jesus. Mas o Senhor cuida. Se Deus cuida desta rosa, destas flores que estão no nosso fundo aqui, não cuidará de você? Então eu te chamo nesse instante. Vamos sonhar os sonhos de Deus. Abraão sonhou os sonhos de Deus. O Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. O que foi que aconteceu? Abraão foi provocado e começou a sonhar com novas terras, com novos lugares. Mas Abraão não tinha tanta idade. Diz a palavra que Abraão tinha 75 anos e Sara 65 anos. E eles foram para uma terra. Mais tarde, o Senhor anima Abraão e diz: olha, Abraão, eu te farei fecundo. Tinha Abraão 100 anos quando foi presenteado com um filho. E Sara 90 anos. Não há idade para parar de sonhar. É por isso que o texto diz que os vossos velhos terão sonhos. Ora, quando nós estamos na presença de Deus, não há idade para parar de sonhar. E isso é provocado pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, quando estava finalizando o seu ministério, conversando com os seus discípulos, em João, no capítulo 14, versículo 16, naquele texto que mais em cima ele vai dizer: não vos deixarei órfãos. Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meus amados irmãos, você sabe o que é isso? E isso é prosperidade de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso companheiro, nosso amigo, que ministra em nossos corações, e nós somos habilitados a sonhar. E eu gostaria de dizer: não ocupe teu tempo se desgastando com angústia nesses dias. Deus te chama a sonhar. O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de realizar. Primeira coisa que nós precisamos fazer quando estamos sonhando é dobrar os nossos joelhos e perguntar: Senhor, isso que eu estou planejando, isso que eu estou sonhando tão avidamente, isso que eu estou sonhando com tanta força, com tanta sede, com tanta fome, está nos teus propósitos para mim? Então, quando nós oramos e buscamos esta orientação, o Senhor nos dará paz. Essa semana eu estava falando que muitas vezes nós intentamos uma viagem e de repente as circunstâncias, muitas coisas ao redor, elas não são favoráveis, e é o momento de nós dobrarmos o nosso joelho e perguntar a Deus se aquela viagem está nos nossos planos, para depois a gente não fazer a viagem, chegar lá na frente e dizer: Deus, por que o Senhor me permitiu essa viagem? Deus te dirá: te livrarei, mas não te enviei. Não fui eu que orientei esta viagem. Então os nossos sonhos precisam ser alinhados. É por isso que o profeta
Antes de falar dos sonhos, das profecias, das visões, ele diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nossa carne é ilusória, mas o espírito é perene. Os desejos da carne, a nossa vida carnal, ela é fútil e passageira, efêmera. Mas quando nós nos alinhamos aos projetos de Deus, àquilo que o Senhor tem para nós, então nós conseguimos uma coisa diferente. Nós nos alinhamos aos seus projetos e teremos grandes êxitos. Mesmo que nós tenhamos que esperar 25 anos, como foi o caso de Abraão, que saiu da sua terra, eu te farei uma grande nação. Tinha Abraão 75 anos e a promessa de Abraão só começou a se cumprir em sua vida 25 anos depois. Sabe o que é isso? Quando eu me alinho aos projetos de Deus, eu continuo sonhando e esperando com serenidade o tempo da realização. O que é que você tem sonhado? Coloque nesse momento nas mãos do Senhor. Coloque nas mãos do Senhor os teus sonhos, os teus projetos. Projetos pessoais, projetos profissionais, projetos em família. Todos os seus sonhos, coloque nas mãos do Senhor e com certeza você terá êxito, porque você estará na presença de Deus. Deus te abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém.